Você é a Dona Maria José, certo? Sim. A senhora nasceu e cresceu aqui em Campos do Jordão. Qual a sua principal memória dentro de Campos do Jordão? Bom, a minha infância foi toda no sítio. Eu vivi até os meus 20 anos no sítio. Né? Então, a maior lembrança de infância era a liberdade que a gente tinha antigamente, correr descalço, brincar no meio do mato, né? Essas coisas. Qual que é a grande diferença de Campos do Jordão para agora? Quando eu era criança e Campos do Jordão surgiu, acho que vocês sabem disso, por causa da tuberculose, que foi as primeiras coisas que aconteceram aqui, em que as pessoas vinham se tratar da tuberculose aqui. Então, tinha muitos sanatórios, então vinha muita gente para tratar de tuberculose aqui. E existe um fato muito interessante que pouca gente sabe disso, que as pessoas tinham preconceito contra a gente. Se você saísse daqui e fosse para outra cidade e dissesse que era de Campos do Jordão, as pessoas não se aproximavam da gente. Por conta dessa questão. Só que a maioria dos tuberculosos que tinha na cidade era gente de fora, não éramos nós, os jordanenses. Mas a gente passou muito tempo com isso, entendeu? Muita gente sofreu esse tipo de preconceito, de ser jordanense e não as pessoas não se aproximavam da gente com medo da doença. Então, acho que a coisa que mais marcou na minha infância de diferença, que depois começou o turismo, foi isso. O que você mais sente falta de Campos do Jordão antigo, aquela coisa de quando você era criança, adolescente? Eu acho que a tranquilidade e o frio, né? Porque já não existe mais um frio como tinha antigamente, né? Nossa, isso tudo que a gente tá vendo não é frio. Antigamente era muito mais frio. O que você acha que mais mudou em relação àquela Campos do Jordão do preconceito, daquela situação toda que passou por conta da tuberculose, a Campos do Jordão da sua infância, de quando você ficava no sítio, pra Campos do Jordão agora? Tipo, o que você vê de mudança positiva, negativa? A mudança positiva foi que existe agora uma indústria do turismo, né, que ajudou muitas pessoas aqui, né? Mas negativo é o excesso de população na época do turismo, que na verdade a gente precisa, mas que é muito difícil pra gente jordanense. Movimentação, muita gente, cidade, muito, né? Carro, muito trânsito, muita poluição, né, que já começa a acontecer na cidade. Você e sua família tinham alguma tradição ou costume dentro desse passado de Campos do Jordão? A única tradição que a gente tinha, que a gente vem de uma religião católica, tinha coisa de, por exemplo, no sítio, perto do sítio tinha a igrejinha de São Lázaro, que todo domingo a gente ia lá rezar o terço, entendeu? Era o que a gente fazia. Isso é uma coisa que hoje em dia ainda é presente? Não é mais, não existe mais. Bom, você já nasceu aqui em Campos. A sua família toda é daqui de Campos? Não, meus pais vieram. Minha mãe veio de São Bento do Sapucaí e meu pai veio de Minas. Em relação aos seus pais, como são pertencentes daqui da Serra, uma experiência sua com seus pais de criança? A vida da gente era muito simples, certo? A vivência que eu tenho, lembrança e que eu tenho saudade, que eu acho que foi da minha infância, mas foi com meus irmãos, de brincar muito, entendeu? De aproveitar a vida realmente brincando. Eu fui moleque. Meu irmão, porque o meu companheiro de brincadeira era meu irmão. Minhas irmãs são de diferença de idade grande de mim, então meu irmão que era meu companheiro. Então ele tinha um peão, eu tinha o meu. Ele tinha pipa, eu tinha a minha. Ele tinha bolinha de gude, eu tinha as minhas. Então acho que a lembrança mais gostosa que eu tenho da minha vida foi isso, foi brincar muito. Parte divertida, né? Exatamente. A parte mais tranquila da vida. Dentre os anos 70, 80 e 90, qual a década mais marcante pra você? 70. Minha adolescência. Foi quando eu comecei a trabalhar muito. Comecei a trabalhar muito criança. Com 12 anos eu fui trabalhar já em casa de turista, ajudar na cozinha, né? Depois vieram as casas de turista próximo da minha casa, a gente começou a trabalhar. Foi a época que eu comecei a ter minha vida própria, a ter meu próprio dinheirinho, comprar minhas coisas, e estudava, entendeu? Também, como eu falei, eu tive uma infância muito boa, porque eu trabalhei, estudei e brinquei muito. O que você mais valoriza em Campos do Jordão?
Eu valorizo o clima. O clima é o que mais marca pra você. É o que mais chama atenção, porque eu gosto de frio. É bom, né? Eu gosto de frio. Eu prefiro o frio do que o calor. Eu gosto do frio e eu gosto do verão nosso, porque o verão nosso é suportável. Por exemplo, aqui na época do verão, de dia é bastante calor, faz bastante calor no sol, mas à noite é gostoso, é fresquinho para você dormir, né? Porque dormir com calorão, ninguém merece. O que eu mais gosto daqui é exatamente o clima. Seus lugares favoritos da cidade, tipo? Quando criança, eu morei... Você sabe onde fica o Palácio do Governo? Subindo a rua, não é? Eu Isso, morei no Palácio sítio Boa que Vista. fica para lá do palácio. Então, a gente não passeava muito, tanto que no palácio eu demorei, passava na porta do palácio, eu demorei um dia a ir lá visitar. Né? Mas os outros lugares eu fui visitar depois de adulto, porque é tudo lugar longe. Você não tem carro, não tinha carro na época, né? Então agora que eu conheço esses lugares, depois de adulto. Quando era criança, era por perto de casa mesmo. Eu não tinha como ir para esses pontos turísticos, né? Então a gente ia para a cidade, ia para a escola e voltava embora para casa. A senhora saiu assim do sítio mais ou menos com que idade? Com 20 anos. E a senhora já veio morar direto na Bernécia? Como que foi? Eu saí do sítio, eu me formei no ensino médio, que hoje é ensino médio, naquele tempo era colegial, em 1978. Em 79 eu fui embora para São Paulo, com essa família que a gente trabalhava, né, na casa que ela tinha aqui de turismo dela, né. Trabalhava, cuidava da casa e quando ela vinha, trabalhava. E ela quis que eu fosse para São Paulo morar com a filha dela e ser babá da filha dela, do neto dela. Mas não deu certo, morei 4 meses lá e voltei embora. Daí fui trabalhar no hospital, no laboratório do hospital. Aí veio a crise, que começou a fechar os hospitais, os sanatórios. E eu fui mandada embora, logo depois casei. E daí eu vim morar para cá. Meu pai tinha um terreno, a gente construiu uma casinha lá e foi morar lá. E nesse processo de voltar pra cá, como que foi assim a readaptação, né? Porque Não senti porque eu tinha muita vontade de voltar, né? Então, pra mim foi a melhor coisa que aconteceu, ter voltado embora. A senhora trocaria a vivência que você teve aqui em Campos? Não, De jeito não. nenhum. De jeito nenhum. É uma história muito boa, né? Uma vivência confortável, de família. Com certeza. Dentro E é o que eu falei, eu não gosto de calor, não suporto. Então qualquer outra cidade que eu for, eu vou sofrer muito por conta disso, né? Aqui não, aqui é tranquilo. questão de temperatura, assim, de frio e tal, qual foi a menor temperatura assim que a senhora, mas que realmente Foi 0 grau, 1 grau no máximo, mas de madrugada, né? Durante o dia é 5, 6. Acho que o menor foi que eu me lembro foi nessa faixa. É lógico que tem região que é mais frio, né? No Orco, por exemplo, muito mais frio do que aqui. Nessa época que a senhora voltou pra cá, estava trabalhando no hospital e tudo mais, aconteceu algo na cidade, dentro da cidade, nesse período de tempo, que chegou a marcar a senhora? Não. Uma memória? Nessa época não, aconteceu quando eu estava, acho que até no 4º ano primário. 72, eu acho. Onde a Vila Albertina teve uma... Até hoje, acho que ninguém soube direito o que foi, entendeu? Ela teve um afundamento, ela engoliu as casas, os moradores e tudo mais. Então eu me lembro de estar na escola, outras crianças que moravam lá, a professora não vinha dar aula, não entrava na sala, e todo mundo andando, os professores chorando, e a gente não entendia o que era. A Terra simplesmente fez isso aqui e engoliu as casas. Abriu tipo um bolsão dentro. Exatamente. E ninguém até hoje soube o porquê disso. Foi uma tragédia nessa época. Se eu não me engano, foi 1972. Se você procurar as histórias, vai ver foto, inclusive. Preto e branco dessa época. Fez uma faixa de lá de cima até aqui embaixo, perto do portal. Aquela faixa ali do lado do portal, entendeu? Uhum. Que entra pra Vila Albertina, tudo aquilo. Foi uma situação bem Foi marcante. a coisa que eu acho que mais marcou. Atualmente na cidade, o que a senhora vê que
poderia haver uma mudança para trazer algo positivo para a cidade? Trânsito, pelo amor de Deus, alguém precisa fazer uma coisa com relação a esse trânsito. Porque mesmo sem o turismo, na hora de ir embora, aliás, o dia inteiro, o trânsito está horrível. É muito carro para pouca estrada. Alguém precisa fazer alguma coisa. O trânsito está muito ruim. É um ponto muito necessário da cidade. Muito negativo, é. E não sei se vocês ficam aqui nos feriados. Você não anda? Não. Não anda. Acho que o prefeito tinha que estudar talvez um polo para os ônibus de turismo chegar lá, entendeu? Semana passada eu fui para Minas e fui por aqui, né? E quando vem no Capivari, você não consegue sair, você fica parado, porque os ônibus estão parados lá na frente, no meio da rua, para as pessoas entrar, para poder ir embora. Gente, isso é um absurdo. Ele tem que ter um outro lugar, com bastante espaço para ônibus, para onde ele pare, que até ele venha, deixa as pessoas no Capivari e vai embora para lá. Mas depois, na hora que ele vem pegar as pessoas, eles param no meio da rua até todo mundo entrar, até todo mundo chegar no ônibus para ir embora e entrar e tudo mais. É uma coisa absurda. O trânsito tem que ser visto muito rápido. Está muito ruim. E mesmo no meio da semana, entendeu? Quando a gente vai embora às 6 horas da tarde, o trânsito daqui para lá é muito difícil, entendeu? Tem as pessoas que insistem em andar de bicicleta na rua com uma ciclovia enorme do lado. Tem uma ciclovia enorme, mas o cidadão ele quer andar na rua. A estrada é estreita para 2 carros, só cabe 2 carros. Atrapalha totalmente o trânsito. São pontos de extrema necessidade para a cidade. Com certeza. E que iria facilitar a vida, na verdade, do cidadão que mora na cidade principal. Seria algo extremamente necessário. Urgente. Mas sobre essa questão, como você acha que poderia mudar essa questão que pelo meu ver, como eu sou de fora, aqui a cidade é muito direcionada pro turismo. O cidadão fica meio abandonado. Como que a senhora poderia achar que melhoraria isso? Aumentar o número de vias próprias para o trânsito. Já tentaram fazer aqui por trás, entendeu? Só que a rua também é estreita, a via de cima, entendeu? Só que a via de cima ela vai até ali para lá do Pão de Açúcar. Dali para lá são 2 vias e acabou. Não tem mais, entendeu? Não sei como melhorar isso, mas seria aumentar realmente as vias de tráfego para Capivari e de Capivari para cá. Porque isso para nós, para o turista é ruim, porque vem, fica o tempo parado, quer dizer, sai de lá para vir descansar, fica um tempo parado no trânsito. E para a gente que precisa circular é péssimo. Entendeu? Dentro da situação em relação ao turismo e tudo mais, o que a senhora acha que o turismo trouxe de favorável para a cidade e o que o turismo trouxe de negativo? De favorável foi o crescimento da cidade, porque, como eu falei, é a nossa indústria, né? A gente depende 100% disso, né? O que trouxe de negativo é realmente um aumento de desmatamento, né? Muitas casas, quando eu era criança não tinha nada, muitas poucas casas. E a população em si, né? Que aumenta demais pra gente ficar intransitável de qualquer forma, tanto a pé como... É que a gente, jordanense, ninguém trabalha lá no Capivari, e eu sei que é ruim para eles, mas a gente que trabalha para cá, quando tem essa movimentação, a gente não vai para lá. Mas mesmo aqui no centro é difícil pra gente andar, difícil pra gente se locomover e tudo mais, né? Eu acho que de negativo é o trânsito e de bom é o crescimento. Se a senhora pudesse escolher uma modificação em relação ao pertencimento das pessoas que moram e nasceram aqui em Campos, o que a senhora traria para a reflexão das outras pessoas em relação a Campos? Eu acho que mais planejamento. As coisas estão sendo feitas desordenadamente. Aliás, se você for pensar em tudo na sua vida, o planejamento é essencial. Sim. Né? Para que a coisa funcione direito. Se não houver planejamento, o negócio vai tomando uma proporção que aí, como acontece no Rio de Janeiro, né? Por que está do jeito que está lá? Falta de um planejamento, né? As pessoas foram construindo, sem planejamento, sem nada. Então,
Falta planejamento, com certeza. Em relação ao desmatamento da região, você notou modificação em questão de ar, saúde das pessoas da região? Com certeza. O ar já não é mais o mesmo, o frio já não é mais o mesmo. Entendeu? Essa visão linda que todo mundo posta daquele vermelho no céu, que é tudo lindo, maravilhoso, que é pura poluição. Isso aí já foi, a gente já viu reportagem sobre isso. Né? Que é lindo, maravilhoso para você tirar uma foto, de se ver, mas é poluição. Então, isso modificou muito. O que a senhora falaria para as pessoas que querem conhecer Campos do Jordão e conhecer a história dos moradores daqui de Campos? É vir conhecer a cidade, né? É vir. Vai ser bastante difícil, mas será sempre todo mundo muito bem-vindo aqui.